Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores. Ainda falando um pouco sobre os comandos de prompt de comandos. Nesta aula, nós aprenderemos alguns comandos relacionados à gestão de discos. Quando eu falo sobre gestão de discos, eu estou falando, obviamente, do disco rígido, ou seja, do HD. Então, nesta aula, nós veremos alguns comandos que fazem algumas ações que permitem algumas modificações, algumas alterações no nosso HD, beleza? Essa aula aqui eu acredito que ela não vai ser tão longa quanto as anteriores, porque afinal nós temos apenas 6 comandos para fazer essa verificação, ou melhor, essas verificações, beleza? Então, início de tudo, nós vamos abrir o CMD. Então, você vai lá no menu inicial e vai digitar o CMD. E aqui já tem uma jogada inicial, é que vocês vão abrir o CMD como modo administrativo. Então, vocês vão executar o CMD como administrador, tá bom? Então, botão direito do mouse, executar como administrador. E aí o Windows vai perguntar se você realmente deseja executar como administrador e você vai clicar em sim. E o CMD ele vai ser aberto com as permissões administrativas, beleza? Bom, eu vou diminuir um pouco a tela aqui para que nós possamos ter acesso à tela do CMD e também a verificação dos comandos no qual nós vamos estudar, beleza? Bom, o primeiro comando no qual nós vamos fazer a verificação, ele chama-se chkdsk, beleza? O que esse comando faz? Ele realiza uma análise da partição específica nas configurações do seu disco rígido. Para que ele realiza essa análise? Ele realiza essa análise para verificar se existe alguma coisa, algum arquivo ou algum lugar que esteja com alguma danificação, com algum tipo de erro, para que nós possamos fazer a correção, tá bom? Então, vocês vão digitar ali chkdsk e vão pressionar Enter. Aqui o processo ele é um pouco demorado porque ele faz, de certa forma, 3 varreduras, tá bom? Então, vai ser necessário nós aguardarmos carregar essas 3 varreduras. Então, se acabar demorando um pouco, eu vou adiantar essa parte para o vídeo não ficar tão estendido, beleza? Beleza, galera? Terminaram as 3 etapas de verificações. E aqui alterno, ele dá alguns informativos, beleza? Então, ele dá, primeiramente, o número de bytes em cada alocação. Não tem muita necessidade de nós sabermos. Ele também dá o total de unidades de alocação no disco. E ele também dá o total de unidades disponíveis e a duração total do processo, beleza? Só que se nós olharmos aqui no slide, ele diz que se eu quiser saber mais informações, eu posso talvez adicionar o mesmo comando, porém espaço barra interrogação na frente. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vamos lá. Vou subir aqui um pouco o CMD para nós terminarmos de olhar algumas informações. Então, após o término da verificação da terceira etapa, ele trouxe para mim aqui o seguinte, olha só. Não há problemas nos sistemas de arquivos. Nenhuma ação é necessária. Beleza? Se por um acaso eu tivesse algum problema em arquivo, algum problema em alocação, algum problema em algum determinado local, enfim, se ele tivesse encontrado qualquer tipo de problema e fosse necessário fazer alguma ação, esta mesma ação ela é feita através do mesmo comando. Então, quando eu coloco o comando, porém, barra interrogação na frente, ele vai exibir algumas ações no qual eu posso estar fazendo quando necessário. Então, olha só, é uma espécie de tutorial ou de informativo de quais ações eu posso realizar de acordo com o problema que for encontrado, tá bom? Então, ele vai dar aqui algumas informações e aí ele fala o seguinte, olha só. Se eu digitar chkdsk espaço barra F, eu corrijo os erros do disco. Então, se por um acaso
houvesse a necessidade de correção, eu poderia usar o /F na frente deste comando e ele faria a tratativa de correções, beleza? Se eu fosse utilizar o /V, ele seria para exibição de caminho e nome de cada arquivo no disco. Então aqui é se eu quero achar algum arquivo em específico e peculiar, que eu não sei exatamente em qual pasta ele se encontra, qual subpasta e por aí vai, então eu uso esse comando e ele vai fazer a exibição do caminho por completo para mim. Em qual pasta, em qual subpasta e vai adentrando, beleza? Se eu fosse fazer a utilização do /R, seria para fazer a localização de setores inválidos e recuperação de informações legíveis. Ou seja, deu algum erro de invalidez e as informações ficaram ilegíveis. Eu posso utilizar esse carinha para fazer a recuperação. /L tamanho. Faz a alteração do tamanho do arquivo de log. Aqui adentro um pouco mais a fundo, aí eu teria de explicar outras coisas, outros conceitos, não vou detalhar muito, beleza? Temos o /X, força a desmontagem do volume primeiro se necessário. Então todos os identificadores abertos no volume seriam invalidados. /I, executa uma verificação menos rigorosa. /C, ignora a verificação de ciclos de estruturas e pastas. /B, reavalia os clusters incorretos. /scan, executa uma verificação online. /force offline fix, deve ser usado com o scan. Então, scan /force offline fix, beleza? Ignora todo o reparo que foi feito online. Então, tudo isso daqui você vai utilizar de acordo com as necessidades. Então, assim, ó, há demais comandos, porém, se eu ficar falando todos eles e o que eles fazem, nós vamos acabar esticando, estendendo muito a aula, e não é o nosso propósito. Então, os que eu acabei não falando, vocês podem fazer ali uma leitura e ver o que cada um deles fazem, ó. /spotfix, executa uma correção no ponto. E assim sucessivamente. Então, o que eu preciso saber até então para esse comando é que, quando eu utilizo o comando de chkdsk, ele vai fazer uma análise no meu HD e a partir desta análise ele vai trazer se o meu HD está saudável, se está tudo bem, ou se ele está doente, se tem algum problema e precisa de alguma correção. Beleza? Segundo comando, nós vamos ver, chama-se cleanmgr. Então, vamos digitar lá. cleanmgr. E o que esse comando faz? Abre a limpeza de disco. Bom, o que é a limpeza de disco em um termo bem resumido? A limpeza de disco é basicamente você apagar arquivos, apagar programas, vestígios de locais que talvez você tenha coisas sujas e você já não utiliza mais. Então aqui inicialmente quando ele abre a tela de limpeza de arquivo, ele primeiramente vai mostrar para você as partições do seu disco rígido, ou seja, as partições do seu HD, e aí você tem de escolher aonde você quer fazer a verificação e limpeza. Uma vez que ele fez a análise no seu disco rígido, na partição em que você fez a seleção, ele vai trazer essa telinha de limpeza, tá bom? E aí ele fala aqui, ó, você pode liberar até, no meu caso, 6,71 GB de espaço. E ele já automaticamente marcou aqui alguns locais no qual talvez eu tenha arquivos que eu não esteja usando há muito tempo, que seja programas que não estão sendo executados há muito tempo, e ele fala assim, olha, você não está utilizando, então devido a esse motivo você pode apagar, não tem problema. É sujeira que está aqui na sua máquina, tá bom? E aí, fora isso, você tem outros opcionais. Então, poxa, eu quero aproveitar e fazer a limpeza da lixeira, eu posso esticar a lixeira, eu posso fazer aqui a marcação de arquivos temporários ou qualquer outro local. E aí ele dá uma descrição aqui embaixo, olha só. O Windows mantém cópias de todas as atualizações instaladas do Windows Update.
Mesmo depois de instalar as versões mais novas das atualizações, a limpeza do Windows Update exclui ou compacta as versões mais antigas que não são mais necessárias e ocupam espaço. Então, até o lance das versões aqui, ele faz a limpeza. E aí nós temos outro botãozinho aqui, que é em relação a mais opções, que aí você tem os programas que você pode limpar, restauração de sistemas, que também você pode limpar. Então, tudo isso daqui é bem necessário de se utilizar e, claro, ajuda ao computador performar mais. Ou seja, você acaba deixando o computador mais rápido. Porque se você exclui arquivos que você não está utilizando, com certeza o seu HD não vai mais precisar fazer aquela leitura. Ou seja, na hora de carregar as informações, vão haver menos arquivos. Se há menos arquivos, leva menos tempo. Beleza? Eu vou cancelar aqui no meu caso. Terceiro comando que nós vamos utilizar, com certeza todo mundo conhece esse, é o desfragmentador de disco. Então, nós vamos digitar defrag e vamos pressionar Enter. E aí, quando nós utilizamos o desfragmentador de disco, ele vai perguntar quais são os locais que nós queremos desfragmentar. Então, ali ele dá exemplos de onde nós podemos desfragmentar. E, claro, ele tem outras opcionais aqui anterior a isso, tá bom? Então, eu digitei aqui o defrag. E aí ele me deu os opcionais, olha só. De certa forma, aqui, galera, ele está mostrando o que eu posso desfragmentar em específico para cada um desses comandos. Ou se eu quero fazer algo genérico, eu posso utilizar aqui, ó. Desfrag C:/U/V. Enfim, eu não vou desfragmentar porque leva bastante tempo para ele fazer a análise e a desfragmentação. Para você que nunca ouviu falar de desfragmentação, não conhece, não sabe o processo nem como funciona, desfragmentação nada mais é do que realocação dos arquivos dentro do seu disco rígido para uma melhor performance também. A limpeza, como eu acabei de mencionar anteriormente, ela deleta o que você não está usando. Já o desfragmentador, ele pega determinados pacotes e os ajunta mais próximos para uma execução mais rápida. Como assim? Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui bem resumido. Quando você tem vários arquivos instalados dentro do seu HD, imagens, fotos, textos, documentos, vídeos, áudios, músicas, programas e por aí vai, sempre você acaba deletando um negocinho ou outro. Então imagina que quando o seu HD ele é novo, quando você faz a instalação, os seus programinhas, suas imagens, os seus vídeos, tudo que você está instalando na sua máquina, eles estão vindo sempre em pacotinhos ordenados. Primeiramente eu fui e baixei uma imagem. A imagem gerou 2 pacotinhos, 1 e 2. Aí eu fui e baixei uma música, gerou 3 pacotinhos. Aí ele foi e dividiu em mais 3 pacotinhos, 3, 4 e 5. Aí por um acaso eu fui e instalei um programa, e aí ele pegou 6, 7 e 8 pedacinhos lá. Só que aí por um acaso eu fui e deletei a imagem e baixei um outro arquivo. Bom, a imagem ela estava no pacotinho 1 e 2. Se eu deletei, aquele pacotinho ele está vazio. Então quando eu baixar outra coisa, dependendo do tamanho, ele não vai só ocupar o pacotinho 1 e 2 que ficou vazio, mas ele vai ter que preencher outros pacotinhos que estão mais à frente. O 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 já estão preenchendo por outras coisas. Então ele vai terminar de salvar preenchendo nos pacotinhos 9, 10 e assim sucessivamente. E agora imagina você utilizando o computador todos os dias e deleta e salva, vira uma bagunça. Então vai haver momentos em que, por exemplo, os seus arquivos, cada pedacinho dele, cada pacotinho dele, vai ter ali centenas de unidades à frente, diferente uma da outra. Então, exemplo, a primeira parte, o primeiro pacotinho de um programa vai estar no 15. A segunda parte dele, o segundo pacotinho, vai estar no 40. O terceiro pacotinho no 250. Isso acaba com que o HD tenha que ser lido por inteiro para poder fazer uma execução que às vezes é bem simples. O que o desfragmentador faz?
ele pega todos esses pacotinhos e vai realocando de acordo com as proximidades e os espaços existentes. Então ele vai reorganizando. É a mesma coisa de você abrir o seu guarda-roupa e aí você tem roupa de sair, roupa de usar em casa, roupa para festa noturna, roupa, sei lá, para festa de debutante, enfim, estou colocando suposições. E você tem tudo misturado em todas as gavetas. E aí você sempre tem que ficar procurando em todas elas até você achar o que você quer. Quando você desfragmenta, imagina que você está arrumando o guarda-roupa e que você está direcionando determinadas partes, determinados espaços do seu guarda-roupa para coisas específicas. O desfragmentador ele faz isso. Então, quanto maior o meu HD, quanto mais coisas eu tenho no meu HD, mais tempo ele vai demorar para analisar e realocar. E aí o que é importante se você for executar desfragmentação? Você nunca mexer arquivos enquanto o desfragmentador estiver em execução, tá bom? Isso pode corromper os seus arquivos. Então, se for um arquivo importante, você pode acabar perdendo as informações dele ali. Bom, pessoal, e aí o nosso quinto comando, ele chama-se diskmt.msc. Esse carinha aqui, ele abre o gerenciamento de disco. Quando eu falo em gerenciamento, eu falo em controle, tá bom? Em manipulação. Então, quando nós estamos falando em controle e manipulação, nós estamos falando que nós podemos fazer edições ou modificações, tá bom? Então, toda vez que eu executar esse comando, ele vai abrir esta telinha de gerenciamento de disco e ele vai exibir no centro da minha tela todos os particionamentos do meu disco rígido. Ou seja, em quantas partes o meu disco rígido, o meu HD, ele está dividido e para que cada um deles está dividido. Ou seja, o que cada um deles está armazenando, o que cada um deles está sendo destinado a ser feito. Então nós temos aqui os espaços livres, o que já foi armazenado. Então aqui ó, eu tenho, por exemplo, 93% livre, 100% livre, 66% livre e assim sucessivamente. E aí o que é interessante de nós sabermos? Ó, nós temos aqui a partição primária, então ele mostra para a gente quem é a partição primária. Nós temos aqui o menu de arquivo que quando nós viermos em opções, ele vai mostrar aqui para nós a limpeza de disco, que é aquele comando anterior que nós acessamos. Nós temos aqui algumas ações também, alguns modos de exibições. Então, tudo isso daqui é bem fundamental para que nós possamos ter algumas configurações, algumas modificações e melhorar a performance da máquina, melhorar a performance de resposta ou de processamento do computador, beleza? Bom, eu posso acessar tudo isso daqui através de algum ícone utilizando o mouse? Você pode, só que como eu comentei em aulas anteriores, dependendo do que você vai acessar, você tem que acessar e reacessar muitos locais, né? Menus, submenus, sub dos submenus até encontrar o que você quer. Quando você utiliza o comando, você abre especificamente aquilo que você precisa. Beleza? Bom, galera, eu acredito que eu tenha pulado o nosso quarto comando, mas eu pulei ele justamente porque é o mesmo processo do terceiro. Beleza? Ambos abrem a ferramenta de desfragmentação. Tá? O que muda? O que muda é que se você não conseguir abrir por um programa, você vai conseguir abrir pelo outro. E aí, galera, o nosso próximo comando ele seria o diskpart. Abre a ferramenta de particionamento e aqui é uma manipulação pesada. Bom, o que seria aqui uma manipulação pesada, galera? Quando eu falo em particionamento, tecnicamente eu sempre digo isso quando eu estou fazendo uma formatação no meu computador. Ou seja, estou renovando o meu HD e aí eu deletei tudo, eu fiz uma limpeza, eu zerei o meu HD, eu formatei tudo. E aí eu estou recriando as partições do meu HD, ou seja, eu estou dividindo espaços para me guardar coisas específicas. Quando nós utilizamos o diskpart, nós estamos manipulando essas partições. Aqui é necessário um conhecimento fundamental para não fazer caquinha e para acabar não formatando o seu disco e perdendo seus arquivos. Tá bom? Observa que agora eu estou como um diskpart e que antes
eu não era um diskpart, né? Aqui antes eu era um usuário, beleza? Então, o que acontece? Toda vez que eu utilizo o diskpart, eu mudo a minha partição. E aqui não vamos nos adentrar para que não aconteça problema, tá? Então, o que você pode estar fazendo, até para um conhecimento mais aprofundado do comando, é pesquisar isso daqui à parte, entender exatamente como funciona, quais são os opcionais a mais que nós temos aqui dentro, para que aí vocês possam fazer testes, beleza? Por enquanto, eu vou mantendo a aula até esse ponto para que nós não nos aprofundemos e não façamos caquinha, beleza? Bem, galera, eu vou me despedindo por aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo, principalmente que vocês estejam gostando desse módulo, que isso seja útil e de serventia para você utilizar no âmbito profissional, no pessoal também, no dia a dia, cotidiano, que você consiga praticar e principalmente que você consiga colocar esses comandos como um hábito. Em vez de você ficar utilizando o mouse e reacessando as coisas, você passe a utilizar esses nomezinhos, esses comandozinhos aqui, que vai facilitar muito o dia a dia de vocês, beleza? Vou ficando por aqui, me despeço de vocês, fiquem com Deus e até breve.